Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, sejam bem-vindos a mais um devocional aqui da comunidade Éfeso. Quero fazer os pedidos de sempre, né? Para que você deixe um comentário aí, para que você deixe o seu like, para que você compartilhe esse vídeo ou esse áudio, para que a mensagem possa chegar para o maior número de pessoas possíveis. Amém? Você tem o desejo de que mais pessoas conheçam o Evangelho, conheçam o Reino de Deus, então essa é uma oportunidade para que você compartilhe esse vídeo aí. E nós estamos numa série de mensagens aqui extremamente importante. Eu diria que é uma das mais importantes que eu ministrei já na igreja, e a gente está ministrando essa série de mensagens na comunidade Éfeso, que é sobre a igreja, né? Um tema extremamente importante, por vários motivos, né? Um motivo que a gente pode dizer que esse tema é tão importante é porque foi o próprio Jesus quem instituiu a igreja, né? Foi o próprio Jesus quem fundou a igreja, foi ele que escolheu a igreja para ser essa família de Deus, como nós já meditamos aí em vários devocionais, né? Então você pode dar uma olhada aí no TikTok, dar uma olhada no YouTube, no Spotify, você vai ver que já tem algumas mensagens ali sobre a igreja família de Deus. E hoje a gente quer ministrar uma outra um outro ponto importante da igreja. Hoje nós iniciamos, né, alguns tópicos aqui onde a gente vai falar como igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Então eu sempre uso a seguinte frase, não é frase, eu digo que isso é um entendimento já que o Espírito Santo colocou no meu coração. Se a igreja é corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, eu quero ser um membro desse corpo. Não faz sentido eu dizer que eu amo a Deus, que eu amo a Cristo, que Jesus é o meu Senhor, que eu tenho uma vida com Deus, se eu não quero ser corpo dele, né? É como se eu dissesse assim, eu quero ser um membro isolado. Eu não quero ser um membro do corpo de Cristo, na verdade. Isso é muito sério, porque você pode ter os seus momentos de encontro com Deus, você pode ter os seus momentos de oração, você pode ter, sim, uma vida de intimidade com Deus. Eu não estou questionando isso. Agora, o que eu estou dizendo é que essa vida de intimidade com o Senhor, se você ouvir a Deus, se você ouvir a Cristo, a Bíblia vai dizer lá em Efésios, no capítulo 1, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo, ó. Efésios capítulo 1, no versículo 22, ele diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Quem constituiu? Deus constituiu Cristo como o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Logo, se você tem esse relacionamento com Deus, se você tem os seus momentos de oração, de leitura da Bíblia, isso vai te levar para uma conexão com Deus, é claro. Afinal de contas, você está falando com Ele, mas Ele vai te conectar ao corpo dele. É impossível a gente dizer que a gente está ouvindo a Deus, que é o cabeça, está ouvindo a Cristo, que é o cabeça, e não deseja estar conectado no seu corpo. É incoerente, gente, é incoerente. E por que eu estou dizendo isso? Isso é tão sério, tá? De repente eu nem medite aqui hoje nos tópicos que eu quero aprofundar, mas eu quero dizer assim, algo bem prático, algo bem pastoral, algo bem de coração mesmo, sabe? Porque se a gente diz que quer Cristo, mas não quer seu corpo, como assim? Né? Como isso é incoerente? Se a gente diz, eu quero fazer a obra de Deus, e eu faço a obra de Deus aqui na minha casa, eu faço a obra de Deus em tal lugar, eu faço a obra de Deus, é incoerente. Por quê? Porque Cristo escolheu a igreja como corpo dele. Então, a gente deve fazer uma obra como igreja, sendo conectado nesse corpo. E aí a Bíblia vai dizer para a gente lá em Coríntios, né, que nós somos esse corpo
cheio de membros diferentes, cheio de membros, cada um com a sua utilidade. Então deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é o corpo de Cristo, então eu entendo que esse corpo ele está em missão, é isso que Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está dizendo, portanto, diante dessa autoridade que me foi dada, eu quero dizer algo para vocês, vão e façam discípulos de todas as nações. Então Cristo ele dá um encargo para a igreja, para esse corpo. Hoje Cristo não está aqui fisicamente, mas ele tem um corpo. Ele tem um corpo. Qual é o corpo de Cristo aqui hoje? A igreja. A igreja é esse corpo. A igreja tem essa missão. Jesus ele deu uma comissão. Ele comissionou a igreja para fazer algo. Vão e façam discípulo. Então, qual é o modelo de Cristo? Como é que ele chega hoje através das pessoas? Pela igreja. Pela igreja. Ele escolheu isso. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque às vezes, como membros dessa família que eu ministrei esses dias, né, nos outros devocionais, a gente vai estar conectado nesse corpo. E aí, estando conectado nesse corpo, nós vamos entender toda a nossa responsabilidade, toda a nossa missão como corpo e vamos nos envolver nessa família. E às vezes a gente não quer estar nessa família e conectado nesse corpo. Por quê? Porque alguém do corpo nos feriu, alguém do corpo de repente causou um desconforto na nossa vida, nós tivemos marcas e isso pode acontecer, é verdade. Só que lembra, se você não assistiu ainda, eu quero te convidar a assistir o primeiro vídeo sobre a série Igreja, como Igreja Família de Deus. O primeiro vídeo lá, porque vai falar o que nos deixa aliançado. Então o que nos une não é a afeição, não é porque eu gosto de alguém que eu estou nessa família e conectado nesse corpo. Eu estou porque Cristo instituiu a igreja, Cristo uniu a igreja no seu sangue. Então o que me une não é eu gostar ou eu deixar de gostar de alguém. O que me une é o corpo de Cristo, é o sangue dele. O que me une é o sangue derramado na cruz. Então o que me une a esse corpo agora é a cabeça. Então se todo mundo estiver ouvindo a cabeça, nós vamos ir todos para a mesma direção. Nós vamos ter sim dificuldades, às vezes nos nossos relacionamentos, vamos ter os nossos desafios, mas gente, é mais do que uma afeição somente, sabe? É mais do que a igreja dá para mim o que eu quero, é o que eu agora como membro de Cristo sou comissionado a fazer como parte desse corpo, porque cada membro do corpo tem uma função. A mão tem a função de trazer as coisas para perto, o pé e a perna têm a função de nos mover para algum lugar. Então, cada membro do corpo tem uma função. E o fato é que se a gente não está conectado nesse corpo, a gente não está envolvido na missão que Cristo deixou aqui na terra. Então nós podemos estar fazendo qualquer outra coisa. Podemos julgar segundo o que eu quero, que eu estou fazendo a vontade de Deus, porque às vezes a gente diz isso, né? Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não quero ir na igreja, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Percebe a incoerência disso, gente? E por que isso é tão sério? Porque isso está nos levando para algum lugar, menos a cumprir a missão que Cristo deixou aqui na terra, de fazer discípulo de todas as nações. Para fazer discípulo de todas as nações, ele escolheu a igreja como seu corpo. E aí a gente precisa conviver como igreja, sendo igreja, para a gente ir discernindo juntos qual é a nossa missão. Então ninguém faz a obra sozinho. Você sempre vai depender de alguém. Esse é o problema de sermos corpo. Só que essa é a beleza de sermos corpo. Por que eu digo que é o problema? O problema é porque a gente é individualista por natureza. A gente, desde o Éden, é orgulhoso. E a gente quer as coisas segundo a nossa vontade. A gente, quando comeu do fruto através de Adão, a gente declarou, eu agora sou Deus. Eu agora quero ser Deus. Eu sei o que é melhor. E aí, sendo corpo, a gente não vai mais para onde a gente quer. A gente, unidos,
escuta o cabeça, e você não vai ver a mão desejando ir para um lado e o pé e a perna tentando ir para outro. O corpo é conectado porque ele segue o comando do cabeça. Ele segue o comando da cabeça. E nós como igreja somos assim. Nós como família e como corpo de Cristo, a gente vai ouvir a Deus e juntos vamos nos mover para o mesmo lugar. E aí é claro, gente, pode ter desafios enormes, pode ter instituições, denominações que vão para um lado que eu não quero entrar aqui, tá? Vão para um lado difícil, para um lado realmente institucional, para um lado de onde a gente serve mais a homens do que a Deus. Existe isso, tá? Mas existe também aqueles que permanecem fiéis, assim como Deus disse a Elias, quando Elias achou que era só ele, todo arrogante e aliás todo machucado, né, por se andar junto com o povo de Deus. Ele diz: Deus, eu estou sozinho. Aí Deus fala para ele: não, Elias, você não está sozinho, tem 7.000 que não se dobraram também a Baal, então você não está sozinho. E se você está ouvindo esses devocionais e de repente você está dizendo: eu queria tanto estar conectado nesse corpo, mas parece que eu não encontro. Tem, tá? Tem sim igreja séria, tem sim igreja bíblica, tem sim igreja que quer ser ombro uns aos outros, igreja sim que quer ser família uns com os outros, igreja que quer juntos discernirmos, ouvirmos o corpo. E aliás, gente, isso é tão sério que eu vou falar no outro devocional sobre discernir o corpo, tá? Fica só um spoiler aí, porque Paulo deixou essa instrução para a igreja. Ele diz assim: vocês estão ficando feridos, vocês estão mortos, porque vocês não estão discernindo o corpo. Paulo até repreende a reunião deles, dizendo: essa reunião de ceia de vocês, ela está trazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque vocês não estão discernindo o corpo. Mas isso é para outro devocional. Hoje eu estou falando só da importância de nós sermos conectados a esse corpo. Então, você que de repente é igreja hoje, mas está aí um pouco desanimado, né, com os desafios que é ser igreja, eu quero te dizer: olha, sempre, eu digo isso na igreja, né, sempre você vai ser tentado a não estar no corpo, porque se você não está conectado no corpo, eu quero te dizer, de alguma maneira você está cedendo à tentação do diabo e não está se conectando ao corpo de Cristo. Agora, se você está no corpo de Cristo e está com muita dificuldade para ir, mas você consegue ir. Você percebe que todo dia de culto você é tentado a não estar na igreja. Você percebe que todo dia de uma reunião você é tentado a não ir. Parece que é o dia onde você se cansa, é o dia onde acontece um monte de problema. E porque é uma tentação para você não ir, mas você continua indo. Eu quero te dizer parabéns, porque você está ouvindo o cabeça e você está entendendo mais do que uma emoção, mais do que eu estou bem ou eu não estou bem. Por que você não vai na igreja? Já porque eu não estou bem. Não, quando você entende o que é ser igreja, você não vai mais porque você está bem ou porque você não está bem, porque aconteceu imprevistos ou não imprevistos. Você é igreja porque você entende: eu preciso estar conectado no corpo. Eu uso sempre esse exemplo, né? Que se a gente cortar uma mão e tirar ela fora, a mão vai morrer, o corpo vai continuar vivo, o corpo vai regenerar ali aquela parte, vai sarar, não vai ter outra mão, mas ele vai sarar, só que ele vai continuar em movimento. Agora, a mão desconectada do corpo, a mão sozinha, você não vai ver uma mão sozinha andando, porque uma mão andando sozinha é uma aberração. É um demônio aquilo, andando sozinho. Agora, uma mão conectada no corpo, ela cumpre o seu propósito. Guarde essa palavra no seu coração. Então, às vezes, sabe por que é tão sério isso, gente? Porque às vezes a gente vive aquela vida desconectada de tudo, parece que nada faz sentido, parece que a nossa vida é aquela agitação o tempo inteiro e a gente não consegue sair do lugar. A gente faz e parece que sempre está faltando algo. Sabe o que falta?
conexão no corpo, porque quando você está conectado no corpo, você cumpre uma missão divina, eterna, que você foi criado para fazer. Você foi comissionado por Deus para fazer, para estar conectado nesse corpo, ouvir o cabeça e juntos vocês marcharem para uma direção que Deus direcionou. Então, quando você está sozinho, você está ali tentando fazer uma obra sozinho, mas uma mão sozinha não vai fazer uma obra que é para todo o corpo fazer junto. Glória a Deus. Fique com essa palavra, fique com essa reflexão hoje e que o Senhor abençoe a tua vida. Eu quero orar agora com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida que está assistindo esse devocional, que está ouvindo esse áudio. Eu quero pedir a Deus que o Senhor venha fortalecer. Se porventura essa pessoa é uma pessoa que está desconectada, que está vivendo sozinha, que está como essa mão que eu citei aqui no exemplo, tentando fazer muita coisa, mas sozinha, e às vezes continua frustrada, eu quero pedir, Espírito Santo, visita essa vida agora e conecta ela no corpo novamente. E se você já é membro do corpo, eu quero pedir, Espírito Santo, venha avivar, entender que essa vida vai encontrar cada vez mais sentido quando ela estiver conectada no corpo. Então, fortalece para que ela mantenha essa conexão com o corpo, sabendo que é ali que ela vai cumprir o propósito, é ali que ela vai cumprir a missão verdadeiramente. Depois nós vamos entender que cada um tem uma missão e nós vamos descobrir a nossa. Mas por hora hoje, Pai, sobre cada vida que ouvir esse áudio, que assistir esse devocional, começa a dar o desejo de estar conectado no corpo. É o que eu te peço, ó Deus, e eu te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por ficar com a gente aqui até o final. Compartilhe esse vídeo, esse áudio, para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas e que nós possamos juntos entender a importância de estar no corpo de Cristo. Deus abençoe a tua vida e não se esqueça que você é amado por Jesus. Valeu!